Vamos lá, pessoal. A gente ficou resolvendo essa questão na aula anterior, né? E vamos terminar ela agora. Então, ele diz: um fio condutor de forma quadrada tem lado medindo 3. É totalmente imerso numa região em que age um campo magnético uniforme de intensidade 6 teslas. Aí determine, certo? 6 teslas. O fio tem 3 centímetros. Determine o fluxo magnético através desse condutor quando a direção do campo magnético formar com a normal um ângulo de 30, 60 e 90. Então, olha, eu calculei a área aqui, como ele deu a área em centímetros, então a área 3 ao quadrado 9 centímetros, transformando em metro, vai ficar 9 dividido por 10.000, são 4 casas, certo? Então 9 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. O campo é de 6 teslas e ele quer justamente com esses 3 ângulos. Você calcula com 30, 60 e 90. Então vamos lá. Nós temos que a indução magnética é dada por campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo formado. Tá certo? Então vamos calcular primeiro aqui quando o ângulo for de 30 graus. Então o que é que nós vamos ter? O campo magnético, a indução magnética vai ser o campo 6 vezes a área 9 vezes 10 a menos 4 vezes o cosseno de 30 graus. Então eu vou ficar com 9 vezes 6, 54 vezes 10 a menos 4 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ficar aqui, ó, vou trazer para cá, pode ser que não pegue na gravação. A indução magnética vai ser 54 dividido por 2, que vai dar 27, raiz de 3, vezes 10 a menos 4, Weber. É isso? A unidade para a indução magnética é o Weber. Eu vou apagar aqui para a gente fazer os outros dois, certo? Agora, quando o ângulo for 60 e quando o ângulo for 90. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. A indução vai ser igual ao campo 6, né? Vezes a área, 9 vezes 10 a menos 4, vezes o cosseno de 60 graus. 54 vezes 10 a menos 4, o cosseno de 90 é igual a 1 meio. Então eu vou ficar com 54 por 2, é isso? Vai dar o quê? 27 vezes 10 a menos 4, Weber. E por último, quando o ângulo for de 90 graus. Para um ângulo de 90 graus, nós vamos ter isso aqui. A indução magnética vai ser igual a 6 vezes 9 vezes 10 a menos 4, cosseno de 90. Vou colocar aqui só para lembrar vocês. O par ordenado aqui, x é 1, y é 0. O par ordenado aqui, x é 0, y é 1. O seno é y e o cosseno é x, então isso quer dizer que o cosseno de 90 é igual a 0. Então eu vou ficar com 6 vezes 9 vezes 10 a menos 4 vezes 0. Então tudo isso aí multiplicado por 0 vai ser igual a 0. Então nesse caso o campo magnético ele é nulo, certo? Aí nós vamos agora para a indução, a variação do fluxo magnético. Variação do fluxo magnético, certo? Vamos apagar essa tela aqui. Vocês
Então a pausa, copia, tá certo? Eu vou apagar esta tela aqui. A variação do fluxo magnético, que nós vamos chamar de E, ela vai ser dada pela variação da indução dividido pela variação de tempo. Então isso aqui vai ser negativo. Vamos fazer uma aplicação e vamos ver como é que isso vai acontecer. Vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo 1. Um fio condutor de forma quadrada, de lado 10 centímetros, é colocado perpendicularmente a um campo magnético, perpendicularmente a um campo magnético de intensidade 8 vezes 10, deixa eu olhar qual é a potência, 8 vezes 10 a menos 5 teslas. Esse é o valor do campo. A intensidade do campo magnético é reduzida a zero, no intervalo de 4 segundos. Determinar a força eletromotriz induzida nesse intervalo de tempo. Determinar a FEM, força eletromotriz, induzida nesse intervalo de tempo. Induzida nesse intervalo de tempo. Ok. Então vamos lá. O fio tem forma quadrada, de lado 10. Então isso quer dizer que a área é L2, 10 ao quadrado, que é igual a 100 centímetros quadrados. Para transformar isso aqui em metro, eu vou dividir 100 por 10.000. Então, quando eu cortar aqui 2 zeros e 2 zeros, vai ficar 1 dividido por 100, que dá 0,01. E 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 metros. Certo? O nosso campo B, ele tem intensidade 8 vezes 10 a menos 5 teslas. Ok? Então vamos ver como ele quer reduzir a zero. Então vamos chamar isso aqui de campo magnético inicial. O campo magnético final, vamos chamar BO e B, vai ser igual a 0 teslas. Certo? Ele dá um intervalo de tempo, 4 segundos, e dá um ângulo de 0 graus. Um ângulo 0 graus. Ok? Então aí nós vamos primeiro calcular a variação do campo. Então a variação do campo
variação do campo magnético vai ser igual ao final menos o inicial. Final 0, inicial 8 vezes 10 a menos 5. Então essa variação de campo vai ser de menos 8 vezes 10 a menos 5 teslas. Certo? Aí agora nós vamos calcular a variação da indução. A variação da indução vai ser igual à variação do campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Então essa variação vai ser igual a menos 8 vezes 10 a menos 5 vezes a área 10 a menos 2 vezes o cosseno de 0. Então nós vamos ficar com menos 8 vezes 10 a menos 7 vezes o cosseno de 0 é igual a 1. Então essa variação vai ser igual a menos 8 vezes 10 a menos 7 Weber. Certo? Só que ele pediu a variação. A variação vai ser o quê? Menos, vou fazer aqui, a variação vai ser menos a variação do campo da indução dividido pela variação de tempo. Então nós vamos ficar com menos por menos dá mais, 8 vezes 10 a menos 7, e o tempo que ele deu foi 4 segundos. Então o valor de E vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 7, tá certo? Então vai ficar a unidade Weber por segundo, tá certo? Weber por segundo, que é igual, essa relação é igual ao volt. Então 2 vezes 10 a menos 7 volt. Vamos ver mais um? Deixa eu colocar aqui. Dá uma pausa aí, copia, que eu vou apagar aqui, certo? Vamos para um exemplo 2 agora. Exemplo 2. O que é que nós temos? Uma espira circular de 40 centímetros quadrados de área. Uma espira circular de 40 centímetros quadrados de área é colocada perpendicularmente a um campo magnético. É colocada perpendicularmente a um campo magnético. Ok? De intensidade 4 vezes 10 a menos 6 teslas. De intensidade 4 vezes 10 a menos 6 teslas. A intensidade do campo magnético é reduzida. Ponto. A intensidade do campo magnético é reduzida para 2 vezes 10 a menos 6 teslas. A 2 vezes 10 a menos 6 teslas. Em 4 segundos. Em 4 segundos. Ele quer saber determinar a força eletromotriz induzida nesse intervalo de tempo. Determinar a
força eletromotriz induzida nesse intervalo de tempo. Induzida nesse intervalo de tempo. Então vamos lá. A nossa área, que chama de S geralmente, 40 centímetros quadrados. Nós vamos dividir 40 por 10.000. Vai ficar o quê? Cortando aqui 0 com 0. 4 dividido por 1.000. Vai dar 0,004. Ou 4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. O campo magnético inicial é de 4 vezes 10 a menos 6 teslas. O campo magnético final é de 2 vezes 10 a menos 6 teslas. A variação de tempo é de 4 segundos. Tá certo? Então vamos primeiro, que aqui são os dados do problema, calcular a variação do campo magnético, que vai ser o final menos o inicial. Ou seja, 2 vezes 10 a menos 6 menos 4 vezes 10 a menos 6. Então, essa variação do campo vai ser de menos 2 vezes 10 a menos 6 teslas. Essa é a variação do campo. Agora vamos para a variação da indução, do fluxo, né? Variação do fluxo vai ser variação do fluxo, vai ser variação do campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Tá certo? Então nós vamos ter o quê? A variação do campo vai ser, ou da indução do fluxo, vai ser menos 2 vezes 10 a menos 6 vezes 4 vezes 10 a menos 3, tá certo? Como foi colocada perpendicularmente, nós vamos ter o cosseno de 90. Então vai ficar o quê? Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, vezes 10 a menos 9, vezes o cosseno de 90 é 0. Então, essa variação de fluxo vai ser igual a 0. Tá certo? Então, a variação vai ser E igual a menos a variação de fluxo dividido pela variação de tempo. Então, E vai ser igual a 0 dividido por 4, que é igual a 0 volts. Essa é a relação que nós vamos ter. Ok? Então vamos ver. Mais algum exemplo? Deixa eu ver aqui.